Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um MentorCast, hoje com meu amigo, advogado e investidor, Paulo Corrales. Meu amigo Paulo, como é que você está? Tudo Bem, meu bem? irmão, como é que você tá, Emerson? É um prazer estar aqui mais uma vez no seu podcast dos conselheiros também. E Gratidão agora por de esse cara dia. nova, né? De cara Percebeu? nova, rapaz, mudança rápida, hein? Com certeza. Veio aqui um arquiteta, deu uma caprichada e melhorou o visual para a gente poder apresentar o melhor para você. Show. É isso. Paulo, eu queria hoje ir para um assunto um pouco menos profissional, mas não menos importante. Um assunto que eu acho de suma importância. Porque as pessoas, quando vão empreender, elas às vezes têm um pouco de ansiedade para empreender. Então acham que o resultado vai ser rápido. Muitas desistem pelo caminho e outras são pior ainda. Outras, quando não conseguem atingir o resultado esperado, começam a ter crise de ansiedade e que vai gerando um problema tão sério que às vezes ela fica até acamada, às vezes dias na cama, com problemas sérios, e ela entra num poço que depois é difícil de sair. E eu fiquei sabendo que você tem um pouco de experiência nessa área. É verdade, Paulo? É verdade, Emerson. Até eu estava vendo aqui, né? Hoje, segundo a OMS, em torno de 11% das pessoas sofrem com depressão. Eu falo que esse percentual é maior, porque a pessoa que ela é acometida de depressão, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade e tudo mais, são pessoas que preferem se isolar e não contar o assunto para ninguém, porque elas temem represália, temem não serem aceitas mais no meio. Então elas vão convivendo com essa doença por longo período, até que chega o momento do gatilho final que ela não suporta mais. Algumas pessoas se matam, outras ativam outros sintomas decorrentes da depressão. Então é um assunto muito sério e muito mais presente do que se imagina. Caramba, a coisa é tão séria assim, então? É bastante séria. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma história, parte da minha vida. Eu iria falar sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre crescimento, sobre prosperidade. Mas não é possível uma pessoa ser próspera e ser um bom investidor se ela passa por alguma dificuldade relacionada à depressão, crise de ansiedade, crise do pânico. Eu por 10 anos eu convivi com a síndrome do pânico. Eu fui acometido da noite para o dia com esses sintomas de taquicardia, falta de ar, mãos frias e coração aceleradíssimo. E isso era uma situação que me impedia de fazer qualquer atividade. Me fala uma coisa, o que você sentiu nessa hora? O que você sentia? Qual era o sentimento que vinha em você? É um sentimento de impotência, porque no caso da síndrome do pânico, você é acometido de sintomas muito similares a um infarto. Nossa. Exatamente igual. Então, como você não sabe o que é aquilo que está acontecendo com você, você é pego de surpresa e imediatamente você pede ajuda para as pessoas mais próximas. Um pai, uma esposa, uma mãe. Geralmente é assim. E quando essa pessoa é encaminhada para um profissional um médico ou um hospital, geralmente esses profissionais não sabem lidar com isso. Porque aqueles profissionais, Emerson, eles estão ali para receber pessoas doentes de acordo com a medicina tradicional. Então, se um coração está acelerado e uma pressão subiu, o que eles imaginam? Que é um problema no coração. E eles vão pedir para o paciente fazer uma série de bateria de exames pensando nesse problema. E a família vai esperar, inclusive, uma resposta de um profissional relacionado à área da cardiologia, por exemplo. Só que o que acontece? Mesmo você pagando vários exames e várias consultas médicas, não é diagnosticado a causa. E a medicina tradicional vai falar o quê? Falar, olha, você não tem nada e você simplesmente precisa fazer um teste aqui, um teste ali, e tomar um remédio aqui, tomar um remédio ali. É isso que a medicina tradicional faz. Todo respeito aos profissionais, eu tive um pai médico, eu respeito a medicina. Porém, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, está muito além daquilo que a medicina tradicional pode trazer de solução. Porque a medicina tradicional, através da indústria farmacêutica, ela vai te trazer remédios
doses para te tranquilizar, mas isso vai te deixar impotente para a vida do mesmo jeito. Será que a gente poderia dizer que a síndrome do pânico, ela não é uma doença do corpo, e sim uma doença da alma? Que tem uma questão muito mais emocional ligada a isso, que, claro, acredito que esse sentimento não é consciente, é subconsciente. Como você disse, você veio do nada. Veio e acabou, simplesmente se instalou. Sim. Você acha que pode ser uma doença da alma? E qual a sua sugestão para quem está começando a sentir isso e não sabe o que fazer? Com toda certeza, esses sintomas que você está tendo vai muito além daquilo que você imagina. Por isso eu disse que a medicina tradicional não está acostumada com isso. Como você bem disse, é uma doença da alma, com toda certeza. Quando eu fui acometido com a síndrome do pânico, eu não sabia o que fazer com isso. O médico, a única coisa que ele fez foi receitar um remédio. E eu tomei esse remédio por mais de 10 anos. Ou seja, eu conseguia driblar os sintomas, eu não era uma pessoa curada, mas ainda assim me via impotente para inúmeras situações. E aí eu tive vários problemas por causa disso. Lidar com isso aí e depois ir para o desmame do remédio, que é uma quase que impossível, porque a pessoa fica dependente do medicamento. Então, com o tempo, nesses 10 anos de convivência com esses sintomas, eu descobri que esse sintoma do pânico é mais ou menos como uma panela de pressão. Como assim, Paulo? Você acende o fogo, você coloca lá para ferver, certo? Leva um tempo. Quando ferve, começa a apitar a panela de pressão. Sintomas, por exemplo, de pânico e ansiedade, vem muito sobre isso. Por muitos longos anos, inclusive na infância, na adolescência, você vai passando por momentos que você vai guardando dentro de você coisas, vai guardando mágoa, vai guardando rancor, vai guardando sentimentos, e você vai deixando isso de lado. Chega uma hora que essa panela ela explode, ela ferve. E é nesse momento que há uma descompensação do seu corpo. Seu corpo não entende mais o que é um momento de perigo ou não. Que basicamente a pessoa que traz esses sintomas de taquicardia, falta de ar, por exemplo, é quando o corpo manda uma mensagem errada. Então você não consegue lidar com aquilo, não consegue controlar. E a única coisa que você faz é se auto-sabotar e tomar remédio, porque é a única coisa que vão falar para você fazer. Não vão falar para você fazer outra coisa, porque eles não sabem o que fazer. E o remédio nunca te ajudou? O remédio ele te ajuda a controlar os sintomas e para tentar você voltar a uma vida normal, mas é quase que impossível. Tá, então ele traz mais malefícios do que benefícios, é isso? Muito mais malefícios do que benefícios. É preciso avaliar qual fase que a pessoa está. Vou fazer uma pergunta importante. Hoje, depois de 10 anos, você ficou 10 anos com a síndrome. Então eu entendo, se você falou que teve por 10 anos, faça entender que você já passou por isso. Sim. Hoje você é totalmente curado. Eu fui curado, fui liberto, foi da pior forma possível. Eu passei mais de 10 anos com isso, sem muita gente saber, e foi da pior forma que eu me libertei. O que hoje a gente faz com as pessoas que passam por isso é trazer essa solução em muito menor tempo. Eu tenho uma prova viva dentro da minha casa disso. A minha babá, ela foi acometida com pânico assim que ela pegou Covid em 2020 e 2021. Em 3 meses ela saiu da situação, só seguindo as instruções que eu passei. Que maravilha. Quer dizer que você precisou passar 10 anos para aprender, errando. E usando o próprio corpo como experiência, Isso. Mas hoje, graças a Deus, isso trouxe numa posição que você pode ajudar pessoas e já ajudou uma. Exatamente. Diretamente. Que maravilha, Paulo. E você não pensa em usar isso para criar algum sistema, algum método para ajudar as pessoas? Nunca te veio isso na cabeça? Sim, esse é o maior chamado hoje. A gente está numa hold, em um grupo de pessoas que estão comprometidas em ajudar essas pessoas. Criamos alguns perfis no Instagram. Um deles é Superando o Pânico, que é justamente para trazer um pouco da minha história, dos sintomas que as pessoas hoje passam, de como elas se libertarem. Porque a pessoa ela não fica presa só nesses sintomas, Emerson. Sabe o que acontece com o tempo? E eu tenho clientes dentro da advocacia que passaram por isso. Ela fica no limbo, né, um tempo. Aí ela entende que ela tem esse negócio, pânico, isso depois de alguns anos. Porque então ela não aceitou, não entendeu, e tá todo mundo falando que é tudo menos isso. Uns vão falar, é um problema
de ortopedia, um problema no coração, problema no braço, problema na Chegam a perna. falar até que é frescura, né, Paulo? Tem isso, não Sim, tem os mais muito, antigos? muito porque há uma confusão, né, entre aqueles sintomas que a pessoa está tendo com os sintomas de alguém viciado em algo. Entendi. Então, isso acontece. Aí, depois que a pessoa passa longos anos refém disso tudo, o corpo começa a dar outros problemas. Aí começa a piorar. Eu tenho uma cliente que ela, até hoje, é refém de todo o resto que veio do pânico. Porque depois do pânico, longo, 5, quase 10 anos igual eu, aí veio fibromialgia, Nossa. aí veio outros problemas relacionados a questões de ortopedia e nervo, que não tem nada a ver com ortopedia, mas a causa foi aquilo. Então ela não soube lidar. Ela gastou muito dinheiro com tratamentos. Eu saber dessa história dela me ajudou a me libertar, porque eu falei, eu não quero isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito remédio, não aceito nada. Eu preciso fazer algo. E eu fui testando meu corpo, fui levando meu corpo ao limite. Isso é quase que impossível. Quem está ouvindo isso e tem sintomas de pânico sabe que é muito difícil. Mas o que eu tenho que dizer é isso. É possível, você não vai morrer. O maior medo dessas pessoas é medo da morte. Não é o contrário. Elas não querem se matar. Elas têm medo da morte. Então, eu falando e afirmando que vocês não vão morrer, vocês se sentem um pouco mais abraçados por alguém que está pegando na sua mão e falando, pode vir. Não é que o sintoma não vai vir. Ele vai vir, mas a gente vai ser sábio em te dar a instrução certa, na hora certa, para você meio que enganar seu cérebro e você se libertar. Totalmente possível. Que maravilha, Paulo. Isso é especial demais. Eu queria aproveitar esse gancho e falar assim, como que a pessoa começa a perceber que ela está entrando nesse caminho? Ela ainda não tem a síndrome do pânico. Quais são os passos que faz ela chegar a isso? Ela começa a ter ansiedade, depois mais ansiedade, é alguma coisa assim ou é um outro caminho que chega? Quais são os passos até ela, infelizmente, cair nesse buraco? É engraçado porque o pânico ele vem de várias formas, mas a causa é sempre comum e a receita do tratamento é comum. Mas a forma como ele vem é de algumas formas, eu pesquisei. No meu caso, realmente foi da noite pro dia. Nunca tive falta Você não diária. teve crise de ansiedade? Nada, de repente um dia veio e instalou. Aos 26 anos. Você lembra quando foi a primeira vez? Em que situação você estava? Qual foi o momento que veio? Estava dormindo, estava acordado, estava na academia, estava andando? Eu estava à tarde em casa. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 38. Foi no domingo, eu estava lá e aí eu vi meu coração um pouquinho acelerado. Minha mãe tinha um aparelho de pressão, falei, deixa eu medir. Medi lá, estava um pouquinho alterado. Mas aí eu falei assim, vamos tomar um remedinho de pressão aqui. Só que no outro dia eu já não dormia mais, o coração estava acelerado demais. Nossa. Eu passei noite sem dormir, eu tentei ir na farmácia comprar aqueles maracujina, coração acelerado demais, não desacelerava. Fui em hospitais, não acharam soluções. Fui em postos de saúde, unidades de saúde e Fez eu baterias de exame, tudo? Tudo, teste ergométrico, todos esses exames que a medicina conhece, eu conheço. Todos os exames. E todos não deram nada? Não dão nada e não vão dar nada, porque está muito além disso aí. Não é o coração o seu problema, não é o seu corpo. É aqui, ó, a cabeça está mandando mensagem errada. E a gente precisa lidar com isso, precisa achar uma forma de driblar isso aí. A gente dribla. Entendi. A gente acha um ponto, um fiozinho que consegue enganar o cérebro e ele te sai. E resolve o problema. Resolve o problema. Por que vem o sintoma do pânico? Por que teu coração aceleraria do nada? Um susto que você leva. Pânico, medo de alguma coisa. Por exemplo, você está numa floresta. Vem um leão? Nós estamos lá, vem um leão. Seu coração acelera para te dar o gatilho de sair dali. Isso. Te dá pressão. Luta ou fuga? O sangue sai de todas as pontas para te dar força para você sair. Pânico é mais ou menos isso. É você, seu cérebro estar mandando mensagem errada como se houvesse algum perigo que não existe. Ele interpretando mal um sinal do cérebro, é isso? Interpretando completamente mal a mensagem do cérebro. E aí a gente precisa achar uma forma de enganá-lo. Eu falo enganá-lo porque é bem isso. Entendi. É bem possível isso. Agora tem uma coisa interessante. Você me falou e eu sei que você é um profissional muito bem sucedido, um advogado de primeira linha, tá nas prateleiras mais altas da advocacia. Além disso, você é investidor, empreendedor, dentre várias outras facetas que eu sei que você tem. Se você ainda estivesse na crise do pânico, você seria esse profissional? Você teria tudo isso ainda hoje? É Não. possível uma pessoa com pânico chegar na condição que você está hoje?
Não, mesmo que a pessoa queira, é impossível. O que acontece com pessoas que passam por isso, Emerson? As pessoas que estão de fora acham que elas estão se isolando. E não é isso. Pessoas com esses sintomas não é depressão igual a pessoa de não querer viver. É muito pelo contrário. Elas Tá. querem viver, querem fazer esportes, querem fazer as atividades do dia a dia, querem crescer na vida, mas ela não está entendendo o que está acontecendo. E ela precisa de uma zona de segurança. Geralmente essa zona de segurança ou é a casa ou é o quarto. Então não é o lugar que elas querem estar isoladas, é o lugar que ela achou a segurança. Porque aquilo dá medo. Pensa seu coração acelerado do nada. Dá medo. Então ela achou a zona de segurança e agora ela precisa entender o que está acontecendo. E é só naquela zona de segurança que ela vai achar. As pessoas levam muito tempo para se descobrirem. Eu levei muito tempo. Por isso que eu falo, alguém que passou 10 anos, igual eu passei, consegue te pegar na mão desse cara e explicar o que ele pode ir fazendo para ele entender o que está acontecendo. E aí, algumas dicas, se for possível dar algumas dicas. Claro, com certeza. Bom, lhe falta ar, certo? Seu coração acelera. Então tá. A gente precisa saber a sua alimentação. Ninguém me falou isso. Nem o médico falou. Paulo, como é que você está se alimentando? Que horário que está vindo os sintomas? Ninguém fala isso, Emerson. Isso é o principal que a gente precisa saber de alguém que está com isso. Alguém que está passando por isso, a gente precisa saber assim, qual horário que está geralmente vindo esses sintomas? É a primeira pergunta que eu faria. De manhã, de noite? Beleza, eu já sei o horário. Então, vamos controlar a alimentação perto disso. Por quê? Para não dar tanto gatilho. Onde que eu errava muito? Eu não sabia o horário, porque nunca ninguém falou, vai ver o horário primeiro. E eu comia normal. O que acontecia? Se o estômago está pesado e você já está com o corpo desajustado para gatilho de pânico, isso piora tudo. Isso proporciona assim, aumenta mais o grau da intensidade do pânico. Um pânico que você sairia e dibraria ele por 20, 30 minutos, mesmo com remédio em baixa dosagem, que aí vai de caso a caso, eu não falo para tirar o remédio, mas para a gente andar junto, não ficar ouvindo só médico. Você passa às vezes uma noite inteira, às vezes você vai para o hospital, e o pior disso tudo é que a pessoa não entende o que está acontecendo e a família menos ainda. Então fica todo... ela para a vida dela e da família dela. Desestrutura todo. Totalmente. Coisa. Quando eu passava mal, a minha esposa não sabia lidar com isso. Eu era casado já. Então era um desespero de todos os lados. Minha esposa falava assim, ligava para um irmão meu, para minha mãe, olha, ele tá passando mal, tá no hospital, todo mundo alarmado, ele tá morrendo. Entendi. E para mim eu tava morrendo mesmo. Mas eu não tava, era só um problema de descompensação. Porque estourou a panela de pressão, eu não sabia como controlar isso. Você está dirigindo um carro, de repente o radiador começa a ferver. Você para o carro. Às vezes o problema do radiador é um probleminha simples. Você vai colar ali o radiador, vai resolver o problema de água. Eu não sei. Esse é o problema do pânico também. Eu trago esse exemplo como problema do pânico. Estourou o radiador, precisamos achar uma forma. Aí o que acontece? O médico ele não sabe que o problema é no radiador. O que ele faz? Vamos olhar o motor, vamos olhar o câmbio, vamos olhar o tanque, vamos desmontar esse carro. Entendi. E é onde piora tudo, porque daí a pessoa já está preocupada. E quem que ela vai confiar? No médico. O médico é como se fosse um anjo para quem passa por isso. E aí se o médico fala que o problema está no câmbio, trazendo o exemplo do carro, você vai acreditar que é o câmbio. E isso vai te despertar a você afundar num limbo de problemas que não é a causa. Não é a causa. A causa não é o seu coração, a causa não é o seu pulmão, a causa não é o seu intestino, a causa não é o seu braço, a causa não é a sua perna. Elas são parte do seu corpo que estão recebendo essa tensão que está vindo de dentro. É só isso. Você controlar essa tensão e você aceitar é o que vai lhe proporcionar a cura. Esse é o primeiro passo, a aceitação. Por que, Paulo, aceitação? Porque uma vez que eu aceito aquilo que eu passo, eu consigo ser inteligente e sábio de avaliar qual horário vem, como vem. A partir do momento que a gente tem essa mensura isso, horário, como vem, intensidade, a gente consegue aí equilibrar. Por exemplo, no meu caso, Emerson, eu não podia mais dirigir nem em cinema. Não podia nem dirigir, pô? Não, nada.
O que acontecia quando você dirigia? Porque eu saía da zona de segurança já dava problema. Entendi. Se eu saía de casa, o coração já acelerava imediatamente. Coisa louca. Entendi. Isso. Aí o que eu fazia? Eu começava a enganar meu cérebro sem instrução. Eu andava 10 km e vinha o pânico, aí terrivelmente. Teve gente que eu não consegui. Eu sempre tentei não falar para as pessoas, mas teve situações que eu fui fazer uma viagem e faltou ar, eu tive que parar no meio da estrada. Falar, cara, eu tô passando mal mesmo. Eu já tô te avisando, porque se precisar pedir socorro, você já pede. Muitas vezes eu liguei no Viva Voz para minha esposa e falei, olha, eu tô passando muito mal, mas eu não vou deixar de ir na audiência. Eu vou. E falei, mas já tá avisado. Se acontecer algo sério. Nesse momento eu já sabia que eu conseguia enganar meu corpo, que eu não ia morrer. Mas mas é que você não passou por isso. Não. É a morte. Você vê a morte na sua frente. Deus o livre. Não tem. Você não vê outra coisa. E a única coisa que você consegue pedir é ajuda. Então, gente, com a instrução certa, com a forma certa, com as ferramentas certas, vocês saem em pouco tempo. Não precisa passar os 10 anos, não precisa se afundar em remédio, não precisa desacreditar de você, não precisa achar que agora tudo acabou. E respondendo, inclusive, a pergunta que o Emerson acabou de fazer, você seria um profissional de sucesso? Com certeza não, porque eu estaria em desvantagem. Não porque eu não quisesse ser um profissional de sucesso, mas a partir do momento que eu não consigo fazer audiência, não consigo atender um cliente, não consigo fazer uma viagem, avião então nem se fala. Eu já fico em desvantagem perante outros profissionais, outros empresários, e aí naturalmente eu não teria um sucesso que eu tenho hoje. Hoje eu apresento para mais 700 pessoas, hoje eu ando de avião, andei de helicóptero com o Pablo Marçal, situações que eram praticamente impossíveis para quem tem esse tipo de sintoma. Então, o que eu quero deixar aqui é inspiração para você que passa por isso, você consegue. Nós criamos esses perfis de Instagram, a gente está desenvolvendo mais. A gente Fala o nome de novo. Superando o Pânico. A gente faz parte de uma hold agora que o principal propósito é ajudar as pessoas. Ela se chama MRC Group. Vocês vão saber mais sobre isso no percurso. E nós temos está dentro do nosso projeto desenvolver um atendimento 24 horas para essas pessoas. Porque o pânico, os sintomas de ansiedade, ele vem às vezes do nada para a pessoa. Então, conversar com pessoas habilitadas a trazer uma solução é uma cura. É trazer a vida, é trazer ela à vida de novo. É trazer ela à rotina dela. É trazer alegria para a família, porque está todo mundo preocupado, né? Que maravilha, meu irmão. Olha, você jovem ou com um pouco mais de idade, que está passando por uma situação como essa, veja bem, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você tiver com essa síndrome. Você precisa se curar, né? Senão você não vai ter família adequada, você não vai ser um profissional de sucesso, você não vai conseguir se desenvolver em nenhuma área da sua vida. Então, primeira coisa, emergência, tem que cuidar disso. O Paulo acabou de falar, por ele ter passado isso, ele sentiu no coração um chamado que ele está tendo. Isso é um propósito de vida para ele, ajudar as pessoas. Na verdade, como eu disse, ele é um profissional super bem sucedido, que não tem mais necessidade nenhuma financeira e está realmente se dedicando a essa causa, essa nobre causa. E o nome é Instagram, é isso? É Instagram, Superando o Pânico. Superando o Pânico. Então, veja bem, o primeiro caminho, o primeiro passo para você dar, entra, tem vídeos lá, explicativos? Tem vídeos, o Instagram foi recém-criado, a gente está alimentando ele com mais vídeos, mais instruções para as pessoas. Em breve vai haver mais assim conteúdos, mentorias, cursos, para que essas pessoas possam sair. Inclusive, esse Mentorcast provavelmente vai estar lá. Cortes desse Mentorcast vai estar lá no Superando o Pânico. Com certeza vai estar lá. Eu poderia falar para vocês aqui sobre crescimento, prosperidade, investimento, tudo aquilo que a gente hoje vive, né, Emerson? Sim. Mas quantas pessoas... Eu participei agora de um evento de advogados, mais de 700 advogados, e sem eu perceber, um advogado me abraçou, me elogiou por algo que eu disse na plateia, e conversa vai e vem, ele me revelou que ele teve depressão aos 35 anos, hoje ele tem 50, e ele estava ali na beira do suicídio, ele ia se jogar de um prédio. O que impediu ele de fazer isso, sabe o que foi? Ele falou, vai doer muito, só isso. Que
É coisa. só isso. Todo o resto, então, não, fazia família, sentido. filho, esposa, Que pai, louco. mãe, não fazia. Então, muitas pessoas nesse momento estão passando por isso. E a ideia aqui é usar os canais hoje do digital para trazer essa cura. Porque essas pessoas estão no sofá, estão na cama, estão dentro de uma casa, ou fazendo pior. Sabe o que é o pior que tudo isso? É, Para pânico, me conta. principalmente, é tentar enganar o cérebro da forma errada. Como assim, Paulo? Eu já fiz isso. Foi pior besteira. Como eu tô assustado com tudo isso, eu falo, deixa eu tomar uma cerveja ali com um amigo. Eu tentava fazer isso pra ficar mais solto, sabe? Gente, é muito pior. É. A ressaca que o corpo te traz pra quem tem isso é infinitamente pior, porque daí o corpo, ele já tá errado, o corpo já tá descompensado. E aí você traz isso para o seu corpo recuperar para alguém que tem sintomas de pânico, leva muito mais tempo. E só agrava mais o pânico. Então, até isso eu tive que descobrir sozinho, sem instrução. Porque eu ia no médico e o médico falava, vamos aumentar a dosagem disso. Vamos trazer uma outra aqui, super moderna, internacional, daquilo. Ou seja, só para piorar a sua vida. E não é a maldade do médico. Não estou falando mal dos médicos. É o que se sabe, é o que se conhece, é o que está na tabela. Então eles estão cumprindo isso, nada de errado com eles. Eu, se fosse médico sem sintoma de pânico, eu falaria a mesma coisa. Eu estou passando uma experiência que eu passei, que eu me libertei, eu sou a prova viva disso, para pessoas que passam por isso se libertarem também. Olha, que legal, Paulo. Poxa, eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E me fica claro aqui que esses 10 anos de sofrimento que você passou, teve um propósito. Se você está conseguindo pegar toda essa bagagem negativa, pegar toda essa energia que para você foi terrível, atrasou 10 anos do seu progresso, eu acho que tanto familiar como profissional, e você está conseguindo canalizar isso para uma coisa boa, ajudar mais pessoas, e você me disse também que 11% das pessoas têm tendência a ter essa doença. Eu digo até É mais. horrível. É porque não sai na estatística. Não sai todos. É proibido sair em noticiário. Olha, para não incentivar. Porque se alguém que está com isso, por exemplo, uma depressão, ele vê na notícia que vários têm, que vários têm e se mataram, ele vai Entendi. se matar também. Que Porque ele vai achar loucura. que essa é a única solução. Que loucura. E olha só, pessoal, essa questão é tão séria porque eu me arrisco a dizer que são as doenças desse século. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Porque, veja bem, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de passado. Depressão tem a ver com coisas que já passaram. Quando a gente vive o presente, a gente não tem problema com depressão. Depressão é pensar em coisas que passou e, como o Paulo disse, são coisas pequenas que vão se acumulando na panela de pressão até explodir. E quando explode essa depressão se torna a síndrome do pânico. Aí a coisa se torna mais grave. E a ansiedade, por sua vez, é o oposto. A ansiedade, a gente está falando de futuro. É você estar preocupado com o que vai fazer, o que tem que entregar, de não conseguir, como vai ser seu futuro, como vai ser sua vida. E tudo isso te acarreta uma aflição no coração, uma coisa muito grande, e que muitas pessoas vivem isso. O que a gente pode fazer para melhorar essas doenças do futuro? Tentar viver o agora. Tentar não se preocupar muito com o passado, usar o passado só como se fosse um registro de coisas passadas, para eventualmente você buscar uma memória de preferência boa para ajudar alguém, ou até negativa para você não cometer o mesmo erro. E o futuro, só acessa ele para aquilo que você quer, para projetar uma vida melhor para frente. Você fazendo isso e pensando mais no presente, eu tenho certeza que sua vida vai ser muito melhor e o risco de você ter uma dessas doenças vai ser menor. Com certeza. Então, viver o presente, o nome já diz, né, gente? Presente é um presente de Deus. A gente só tem... pessoas dizem que a gente só tem o hoje. Na verdade, não é o hoje, a gente só tem o agora. Porque daqui a 10 minutos a gente não sabe como vai ser. Entendeu? Então, vivam agora, aproveitem bastante. O Paulo aqui está sendo talvez um dos mentorcasts aqui mais especiais, porque ele está tratando uma coisa que pouquíssimas pessoas tratam. Como ele disse, a medicina tradicional, os medicamentos não surtem efeito, muito pelo contrário.
às vezes eles prejudicam mais o problema do que ajudam. Então, assim, Superando Pânico, o Instagram, @SuperandoPânico. Se inscrevam lá. Esse curso, as coisas que você vai ter, você pretende colocar alguma coisa lá para desse Instagram levar para um outro lugar? Essa é a ideia? Já Sim, tem? Vai essa ter? ideia é tá iniciando no digital, no Instagram, YouTube, Ótimo. TikTok, todas as redes digitais, né? Ótimo. E também, possivelmente, a gente vai ampliar estruturas, Fazer um unidades, site, alguma coisa. posto de legal. atendimentos, de repente. Que legal. Conforme for crescendo essa ideia e as pessoas e investidores, a gente certamente vai levar isso para mais gente. Que legal. Tem muitas ideias. Se a gente pegar, por exemplo, e modelar, eu assisti uma palestra, eu esqueci o nome dela, que fez uma dentista muito famosa, que fez redes de unidade de atendimento. Ela faz um trabalho muito legal, que acho que é da Sorridente. Ela tem uma van e ela faz atendimentos comunitários. Então, hoje, sintomas de pânico, ansiedade, as pessoas achavam que eram só doença de rico, né? E não é mais assim. É verdade. Nunca foi só de rico. Hoje, pessoas de classe baixa, classe média e classe alta estão passando por isso. Hoje, então, a gente vai falar sobre bens, patrimônio, mas se você não vê sentido na vida, de nada adiantaria a gente falar disso. Então, primeiro é você fortalecer você. Nossa, que maravilha. Paulo, nosso tempo aqui já está escasso, então eu ia pedir para você as suas considerações finais. Fala naquela câmera ali para quem pode hoje estar passando por um problema, ou então a pessoa pode ter algum conhecido que nem sabe que está com esse problema, mas tem os sintomas. Tá? Superando o Pânico é o primeiro caminho, mas o Paulo vai dar umas dicas. O que você falaria para essa pessoa? Para a pessoa, eu vou falar para duas pessoas. Tá. Uma dica para a pessoa e outra para a família, porque é importante. Ótimo. Para a pessoa, primeiro, saiba que você não vai morrer, que você precisa entender o que está acontecendo, por isso você precisa aceitar isso. O grande problema da não aceitação é você achar e querer achar 1001 formas de resolver esse problema, seja através de um remédio, de um médico, de uma opinião do A, B e C, sendo que quando você aceita, você vai ser sábio de verificar qual horário está vindo, como vem, qual a intensidade. Você vai entender isso, você vai entender o que está acontecendo com o seu corpo. E com as instruções que a gente vai lhe passar no nosso perfil do Instagram, você certamente vai criar habilidades de se curar. Para a família é um ponto importantíssimo numa situação de cura de pessoas com pânico. Por quê? Porque quando a família não tem habilidade, não sabe o que está acontecendo, é instintivo da família falar: meu filho, você está muito branco, está gelado, vou te levar para o hospital, por exemplo. Pronto, você piorou toda a vida da pessoa que está passando por isso. A última coisa que alguém que está passando pelo pânico precisa ouvir é: nossa, você está pálido, nossa, você está branco, nossa, o que está acontecendo com você? Você acabou de despertar um gatilho do pânico na pessoa sem saber, porque a pessoa está tentando controlar ali. Ela está tentando, ela está fazendo o impossível, só que não está falando, porque a gente não fala. A gente vai controlando, vai relutando, fica quieto, fica respirando. Ela está lutando ali. Então, o que a família tem que fazer? Falar assim: você está muito bem, você está bem. Aí a pessoa vai perguntar: nossa, mas eu não estou gelado, eu não estou branco, eu não estou não sei o quê. Família faz assim, fala: não, você está muito bem. Sempre. Porque ela já está lutando, ela só precisa de uma forcinha de alguém falar que ela está bem. Só isso, nada mais. Ela não vai morrer, gente, não vai. Se ela está passando pelo pânico, ela não vai morrer. Como eu disse, primeiro atendimento lá, viu que não é coração nada, é pânico, é ansiedade. Então essa é a dica valiosa para a família, que eu não tive, estou passando para você, parente de alguma vítima assim. Que maravilha, doutor. Olha, queria aproveitar a vocês que estão aqui nos assistindo a seguir o exemplo do Dr. Paulo. Como eu disse, um empresário, advogado com escritórios em várias cidades do Brasil, super renomado e reconhecido na sua área, investidor, e está abrindo mão do seu tempo precioso para criar um projeto junto com outros empresários para ajudar você que tem síndrome do pânico, você que tem ansiedade, que tem depressão. Então veja bem, não só você que precisa do serviço, mas você também que acha que de alguma forma pode ajudar esse projeto, por favor, acesse Superando o Pânico, entre em contato,
porque eu tenho certeza que tanto o Dr. Paulo como a equipe que o assessora vai ter um imenso prazer em receber você e aceitar a sua ajuda. Porque, veja bem, o brasileiro tem o hábito de esperar tudo no governo. E, infelizmente, a gente sabe que o governo não consegue cuidar de tudo. Esse é um braço da saúde que, infelizmente, ela é deixada um pouco de lado. E a gente viu, os números são arrasadores. Os números são altíssimos com pessoas que têm esse problema. Isso pode acabar com uma família, pode acabar com um empreendedor de sucesso, pode tirar pessoas que poderiam trabalhar em empresas desses profissionais que não podem atuar porque estão com essa síndrome. Então, se você tem o problema, conhece alguém que tem um problema ou pode ajudar de alguma forma, por favor, Superando o Pânico, esse é o lugar. E hoje foi um dia especial. A gente vai finalizar esse Mentorcast aqui uma vez, agradecendo o Dr. Paulo. Muito obrigado, doutor, pela presença. Hermes, pela Foi um dia oportunidade. especial e com certeza a gente vai trazer muito mais assunto relacionado com isso, porque é sobre isso que a gente quer falar. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Até mais. Rapaz, é importante, né?